Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos, alunos, todos vocês, como é que estão vocês? Para mais uma aula, turma. Mais uma aula, dando continuidade à nossa série de aulas aí, certo? E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é o imperialismo. Nós falamos disso em aula e hoje nós iremos falar mais uma vez sobre esse assunto que é interessante para a nossa aula e interessante para entendermos por que hoje o mundo e principalmente alguns países se comportam de tal maneira devido a alguns traços históricos que causou, né, a ele, e isso fez com que o mundo hoje, alguns países, como o Brasil, por exemplo, que foi um país colonizado e sofre até hoje traços da colonização, certo? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre esse tema do imperialismo. Já deixa o like de vocês, se inscreva no canal, senão já sabe, né? Estão reprovados na prova. Brincadeira. Bom, turma, eu vou deixar uma frase para vocês que é importante sobre esse tema, que é: o imperialismo não foi apenas a conquista de territórios, foi a imposição de poder, cultura econômica sobre os povos inteiros. Então, grave essa frase, porque essa frase é um norte para entendermos o que é o colonialismo, ou melhor, o que é o imperialismo, certo? Guardem aí na mente de vocês para lembrar no dia da prova. Bom, eu vou tá usando aqui o slide que eu trabalhei com vocês em sala de aula, do IJA, da escola, que eu achei interessante algumas coisas aqui, então eu vou usar ele para entendermos e compreendermos melhor esse tema. Bom, perguntar para vocês uma pergunta bem simples. Você já parou para pensar que muitas fronteiras, conflitos e desigualdades que temos hoje, que existem no mundo, têm a origem a decisões tomadas há mais de 100 anos atrás? Você já parou para pensar nisso? Por que que hoje alguns países, alguns estados, né, têm desigualdades, têm problemas? Será que não reflete alguma coisa? Pois é, meus amigos, o imperialismo não foi apenas uma conquista de territórios. Ele foi a imposição, né, a imposição de poder, cultura econômica sobre os povos inteiros, do mundo inteiro. Nós teremos uma imposição de tudo que aquele país que estava imperando, levando sobre os demais países. E nesse vídeo eu vou explicar a vocês o que foi isso, o que aconteceu e como o imperialismo transformou o mundo. Bom, o imperialismo ele aconteceu basicamente no século XIX, né, e início do século XX. Mas, para a gente entender melhor, precisamos voltar um pouco na história, voltar um pouco no tempo. Lembra do vídeo que eu falei sobre a Revolução Industrial? Então, a Revolução Industrial ela tinha mudado tudo. Agora, as fábricas precisavam de muito mais matéria-primas, né? Como algodão, carvão, borracha, minérios. E é claro, né? Precisavam vender tudo isso que eles produziam. Tanto material e como é que eles irão vender esses produtos. E onde conseguir esses recursos e novos mercados para, né, escoar esses produtos? É justamente em regiões que ainda não tinham indústria como a África, a Ásia e Oceania. Então, veja, a África, a Ásia e a Oceania serão alvos do imperialismo, justamente porque os países como Inglaterra, que são potências mundiais, e que na época, no processo de capitalismo que nós falamos, já vai estar numa margem avançada com relação à industrialização. Bom, primeiro vamos definir, mas afinal, o que é imperialismo? Para a sua prova, lembre-se disso, eu falei disso, e repetindo, podemos dizer que imperialismo é uma política de dominação, tá? Onde
Um país mais forte, ele controla diretamente ou indiretamente dentro, controla outros países, tá? Ou religião, seja pela força militar, pela pressão econômica ou pela influência cultural. Basicamente, ele é parecido com o colonialismo. Às vezes, algumas pessoas confundem, mas o colonialismo, veremos que o colonialismo ele tem o seu viés no século XVIII, tá? Bom, mas com o imperialismo tem uma diferençazinha pouca. Digamos que o colonialismo é mais voltado à ocupação direta e à exploração de colônias. E foi isso que aconteceu num processo de colonialismo, tá? Enquanto o imperialismo do século XIX, ele muitas vezes combina com ocupação, mas não é isso, é exploração econômica. Lembra da palavra economia, tá? E influência política. Bom, feito isso, nós avançamos. Imperialismo, neocolonialismo. Nós temos aqui alguns fatores, tá? Que levaram o colonialismo ou o imperialismo, tá? Às vezes eu vou estar confundindo colonialismo com imperialismo, mas lembre que nós estamos falando de imperialismo, tá? Bom, eu apresentei essa imagem a vocês, eu quero apresentar novamente fatores que são responsáveis pelo processo de imperialismo nos países, né? Nós temos a segunda revolução industrial. Lembram lá que eu falei sobre a produção, né, de aço, né, a transformação do aço em ferro. Isso aconteceu na segunda revolução industrial. Então nós temos a busca por matéria-prima, nós temos uma forte aceleração industrial, nós temos as descobertas aplicadas ao transporte e às comunicações, né? Desenvolvimento do capitalismo, que está em alta nessa época, a fabricação do aço, como eu acabei de falar, e aproveitamento do petróleo e seus derivados. Bom, basicamente, essas são algumas, né, das motivações que levaram o imperialismo. Nós poderíamos falar o seguinte, que essas principais causas, né, econômicas, as potências, elas precisavam de matéria-prima, como eu disse, matéria-prima barata, né, para abastecer suas fábricas e também queriam vender seus produtos industrializados. Basicamente o seguinte, você tem, começa a produzir caneta. Então você começa a produzir caneta e de repente você tem muita caneta e você não tem muita pessoa. Então, demandas, você não tem muitas pessoas para comprar. Então, os países imperialistas viu outros países a possibilidade de expandir sua economia. Então, por outro lado, tem uma ideia política em cima disso. Queria conquistar territórios, além da economia, conquistar territórios, que era, né, uma forma de mostrar força. Era uma questão de prestígio entre as potências que estavam naquela época. Nós tínhamos a França, nós tínhamos a Inglaterra, a Alemanha, entre outros países. Nós tínhamos os militares, né, que é controlar regiões estratégicas era fundamental. Então, portos, ilhas, nós iremos falar do imperialismo japonês, do imperialismo chinês, né, quando a Inglaterra ela acaba invadindo. Bom, eu falei disso com vocês e vou recapitular algumas coisas que é importante para a sua prova, certo? Outra coisa são as principais áreas de atuação, tá? O imperialismo ele se espalhou pelo mundo inteiro, pelas várias partes do mundo. E a África, principalmente. O ponto mais marcante foi a Conferência de Berlim, que eu falei para vocês em 1884 a 1885. Ali, os líderes europeus se reuniram, né, para dividir o continente entre si. Isso é sem consultar os africanos, sem perguntar o que eles queriam, o que eles achavam, sem levar em conta a cultura, as crenças dos povos. Simplesmente eles se reuniram, né? Como está aí na tela para vocês, né? Se reuniram ali, vamos como se fosse uma pizza, vamos cada um ficar com um pedaço aí, vamos dividir esse continente e pronto. Mas nós sabemos que isso vai gerar uma tensão, basicamente no mundo inteiro, países que sofrerão com essas repartições sem levar em conta suas crenças,
levar em conta as suas culturas. E depois nós temos a Ásia, né? Na Ásia, um exemplo foi a dominação britânica na Índia. Essa dominação britânica na Índia que se tornou, né, uma das colônias mais valiosas do Império Britânico. Por exemplo, a China ela foi alvo de várias influências, de várias potências. E ela passou por conflitos como a Guerra do Ópio. Eu acho que eu tenho essa slide aqui, né? Deixa eu só seguir aqui. Aqui, a Guerra do Ópio, que eu expliquei para vocês, né? Basicamente, a Índia estava lá bem tranquila, bem no espaço deles, vivendo a vida deles. E acabou que, depois dessa guerra, que foi a Guerra do Ópio, né? Que era uma das coisas que os britânicos estavam impondo, né? Para eles comprarem e que eles não precisar de nada, não queria nada, não tinha necessidade de importar nada de ninguém. Mas os britânicos acabaram que começaram essa comércio de ópio, né? E o que foi proibido pelo país. Porém, quando os chineses, né, acabou quebrando, destruindo algumas embarcações, gerou a Guerra do Ópio, 1839, ingleses e chineses, que a China acabou liberando alguns portos e acabou ficando sob a dominação dos britânicos. Bom, o que mais interessante sobre isso? Eu passei alguns slides aqui. Isso aqui é interessante para vocês. A justificativa para o imperialismo. Como o vídeo de hoje é entender o que é imperialismo, qual é a justificativa? Então, nós temos algumas ideias racistas do século XIX, que é a missão civilizatória, ou seja, o dever dos europeus de levar um progresso e os bons costumes para a África e a Ásia. Então, veja essa frase que Julius Freire escreveu, que é uma frase interessante. As raças superiores, veja que vocês não vão concordar com isso, pelo amor de Deus, têm o direito perante as raças inferiores. Há, há para eles um direito, porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar os inferiores. E essa imagem aí já diz tudo. A ideia que eles estão dizendo. Então, eles traz aquele darwinismo, né? Que não tem nada a ver com a teoria darwinista, mas eles trazem a teoria de Darwin sobre aquilo que nasce, né? O ambiente escolheu os maiores, os melhores, para comandar sobre os piores. Então, para eles entendiam, era uma justificativa de colonizar os demais, de imperar sobre os demais países, certo? E isso aconteceu. Então, como eu disse, colonialismo, neocolonialismo, basicamente eles são quase a mesma coisa, tá? Mas isso aqui não é interessante. Aqui nós temos a partir da África. Se vocês perceberem, basicamente, nós temos a divisão da África entre a França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e quando você olha aqui, ó, a Itália, a Espanha e outros. Aí você tem basicamente a França e a Inglaterra com a maior parte desses territórios. Nós temos uma África inglesa, né? E nós temos uma África francesa. Então foi assim que foi repartido essa partilha da África. Todos esses territórios foram repartidos entre esses países e outros países. Aqui eu já falei para vocês. E aí depois nós tivemos o imperialismo japonês. Bom, entendam o que eu quero falar para vocês. Entendam basicamente, o que eu quero que vocês entendam é o que é o imperialismo, né? Que é essa dominação dos países, dessas potências que estão imperando, né? Controlando, colocando a sua cultura, sua força, seu poder sobre os demais países que não eram civilizados, tá? Então, o imperialismo japonês também aconteceu assim, tá? Até 1850, japoneses viviam numa sociedade fechada, feudal, né? Eles eram trancadíssimos. Nós temos ali, a partir da década de 1860, passaram a enviar seus filhos à universidade europeias norte-americanas e assim adquirir o conhecimento técnico. Os japoneses, naquela época, eles eram muito fechados, né? E só que na era Meiji, que vai chamar a era Meiji depois, isso aí já é com a chegada, né,
dos Estados Unidos, basicamente que forçando os japoneses a, a desenvolver um processo de imperialismo, né? Porque os japoneses estavam fechados, trancadíssimos para essa realidade. Eles tinham imperadores. Bom, depois disso, nós temos essa era Meiji, né, que é 1868, né, que aí vai iniciar uma série de reformas políticas, inclusive vai ter tipo como se fosse uma aliança ali com os Estados Unidos. Com isso, essa era vai começar a mudar economicamente o Japão, tá? O Japão vai começar aí imperando, inclusive vai conquistar muitos territórios, inclusive a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, que naquela época era uma Coreia só, tá? E outros territórios, Taiwan, por exemplo, a ilha de Taiwan, né, que ele vai conquistar sobre o seu domínio, tá? Mas tudo isso foi influência dos Estados Unidos. Turma, para hoje, basicamente, para a aula não ficar gigante, eu quero que vocês entendam basicamente isso, que o imperialismo foi esse processo, tá? Que o imperialismo foi basicamente essa dominação. É um país que controla o outro, direta ou indiretamente, é um país que controla o outro. Então, guarde isso para a prova de vocês. Então, bons estudos e nos vemos em aula, tá? Tchau, tchau.